Olá, amigos. Vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 24 de março. Eu sou o Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente aqui no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Investe. Aqui abaixo desse vídeo vai ter um botão inscreva-se, só clicar nele e deixar o sino das notificações devidamente ativado e aproveitar ao máximo todo o conteúdo do canal. Conteúdo existente na parte de aprendizado e também até as análises especiais principalmente, e também toda a parte aí de novas análises, que são no mínimo 3 todos os dias, inclusive com live Radar do Mercado às 10h45. Seguindo aqui para a nossa análise de hoje, deixa eu só colocar aqui na tela, que eu esqueci de colocar na tela, quais são os ativos que eu vou abordar nessa análise. Vou falar de Ibovespa, mini índice, mini dólar, Petrobras, então aqui Petrobras, Vale 3, Multi 3, VVR 3, MGLU 3, TASA 4, NTCO 3, BBDC 4, KLBN 11 e CFB 3. Então, os ativos que eu vou comentar nesta análise. Começando então pelo Ibovespa, que tentou. Eu falei hoje aqui no meu Instagram, @devinvest, coloquei lá uns vídeos lá explicando o momento do mercado, o que mudaria o cenário, que a gente está dentro de um topo descendente lá no gráfico semanal, e vou comentar aqui agora. A gente está dentro desse topo descendente, está dentro de um viés de baixa aqui no semanal, só que no mensal a gente está dentro de uma tendência de alta. Então está no momento ali para se decidir para que lado vai ficar alinhado. Por enquanto, a última informação que a gente tinha, até falei isso hoje no Giro dos Futuros aqui dentro do aplicativo, falando sobre o mini índice, a gente estava dentro de um cenário mais baixista, ou seja, por mais que tivesse subindo no pregão de hoje, na faixa ali de 1%, até um pouco mais do que 1%, ainda teria bons desafios pela frente. E o viés ainda apontava mais para baixo, ficar atento na questão de gerar sinalização para baixo aí no decorrer do dia. E terminou pesando justamente o cenário, a sinalização de baixa do pregão de ontem, o sinal de topo descendente, para mudar esse contexto, para começar a alinhar para cima num prazo um pouco maior, pelo menos do curto prazo, e começar a alinhar com a tendência de alta de médio a longo prazo, teria que voltar para cima da máxima desse topo do semanal, a partir da próxima semana, superar os 116.750. Pode acontecer nessa semana? Até pode, mas seria menos provável. Então, nesse momento, o Ibov queda aí forte de praticamente 1%, está saindo do leilão de fechamento, pregão de hoje. Aponta mais aqui para essa zona de suporte dos 110.600 a 110.000 pontos. Então, próximo nível de suporte para o índice Bovespa, essa faixa de pontos que acabei de citar. Lembrando que para voltar a ter algum viés mais positivo, primeiro ponto, voltar para cima dos 115.000 pontos, que o pregão de hoje se aproximou dele e não conseguiu bater nem no 115, 114.822. Tem que voltar para cima dos 115.000 preferencialmente. Olhando agora para os futuros, lembre-se, se essa análise for útil para você de alguma forma, deixe seu like, seu joinha em termos de aprendizado, leitura do mercado, agradeço demais. Pode ser no decorrer dela. Mini índice, então, dentro de um movimento de queda, gráfico de 60 minutos, olha aqui, sinal de baixa, de iniciar um movimento de queda após uma subida de topo descendente e de focar um pouco mais em operações na ponta vendedora, pancada para baixo nessas últimas horas de pregão, essas duas aqui principalmente, que mantém um viés mais, ou seja, o que levou 5 horas para subir, em basicamente 2 horas e pouquinho, detonou tudo aqui para baixo. Então demonstra força por parte dos vendedores, a perda dessa região aqui de suporte. Então, de maneira geral, a gente tem um cenário mais de queda, voltando para baixo desse patamar aqui, que agora pode funcionar inclusive como um patamar de olhar para a resistência na faixa dos 112, 260. Acima disso vai começar a ter basicamente resistência aqui assim, ó, esses fundos anteriores, ou seja, um patamar ali de 113,025 até o 113 e 200 seria a resistência mais relevante. O mercado fez isso aqui, ó, algo parecido com isso aqui, tentou subir, gerou sinalização para baixo, G60 ou G30, foco em buscar a operação mais na ponta vendedora. Enquanto o mercado estiver dentro dessa pancada para baixo, gerou tentativa aqui de subida e topo descendente, mais próximo da média, venda de day trade apontando aí para baixo. Dá para buscar a operação de compra contra a tendência? Dá pela região que foi bater lá no suporte, lá num gráfico de prazo maior.
arriscar mais, só que o candle ficou um pouco grande, mas era o que daria para se fazer ou no gráfico de 5, aí você reduz o tempo gráfico para você ter um risco mais baixo, tentando pegar um repique de alta depois de uma estilingada para baixo, já faz tempo que nem toca na média móvel exponencial 13 períodos, aumentando a chance de ter esse teste. Mas no próximo pregão, topo descendente para baixo da média, ou mesmo volta aqui, não seja no G5 ou no G10, topo descendente, foco em venda, para focar em compra ou fundo ascendente, acima da mínima, ou se cai ainda mais, estica um pouco mais para baixo e gera outro sinal aqui de superação da máxima no candle anterior. Vou jogar o gráfico para cá, cai mais, vem caindo mais e supera a máxima do candle anterior, ainda distante da média móvel exponencial de 13 períodos. Preferencialmente mais do que 2 vezes a volatilidade do ativo, o afastamento do preço para a média, medida aí pela volatilidade, mais do que 2 vezes a volatilidade do papel para a média móvel exponencial de 13 períodos, que é essa aqui. Isso traria a possibilidade de arriscar uma operação de compra de day trade no mini índice. Seguindo para o dólar, nós temos um dia de forte alta no dólar. E essa forte alta aí do dólar vem para cima, saindo dos 543, se sustentando em cima do patamar de suporte. Então o dólar bate em cima dessa região. Agora ficar atento nesse outro nível aqui, ó, que é o nível que eu observo aqui na faixa dos 5.628, que já é uma resistência um pouco mais relevante. Movimento de subida prolongado, movimento longo para cima, chegando na resistência do gráfico diário. G30 também gerando sinal de enfraquecimento. Chegou esticado para cima, olha que o melhor cenário possível que tem para uma venda contra a tendência quando você tem um candle pequeno, que aí seu stop é bem curto e você tem um espaço maior para se buscar a média em termos de relação risco-retorno, ou seja, o tamanho do seu stop ainda você tem um espaço ali interessante em termos de relação risco-retorno para a média móvel exponencial de 13 períodos. Então aqui seria a possibilidade de venda contra a tendência após ter testado um nível importante de suporte, de resistência, desculpe, na faixa dos 628. Acima desse nível de 628 vai ter 649,5, 649,5 e depois disso na casa dos 678,5. São as resistências mais próximas. Próximo pregão, para compra, o ideal seria ter alguma movimentação para baixo no G60 ou no G30 para melhorar o contexto no sentido de relação risco-retorno para as operações de compra. Se abrir subindo, ficar atento nessa região aqui, ó. Nessa região inteira aqui, ó, de teste. Começando principalmente ali na região dos 659 até o patamar dos 678,5. Entrou aqui nesse nível de preço, abriu igual eu falei lá, se o mini índice abrir caindo, isso aqui é o gráfico de 10 minutos, se o mini índice abrir caindo, ficar de olho na compra contra a tendência. Se o dólar abrir subindo, entrando naquela zona de resistência, ficar de olho na venda contra a tendência. Para buscar a operação de venda a favor já de uma expectativa de ter uma correção um pouquinho maior, topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, ou seja, faz isso aqui, abre caindo, tenta subir, gera o topo descendente ou aqui ou mais próximo ali da região dos 628, dá para se buscar a operação na ponta vendedora. Ações. PTR4 no dia de hoje tentou ir aqui para cima, mas não está conseguindo se sustentar acima dos R$23 mais. 23 já virou um nível de resistência. 23, 23 e 25 principalmente. A ação, como eu já disse, precisa, na análise passada, está num momento importante, precisa manter-se acima dessa região dos 23 a 22,80. E nesse momento, depois desse sinalzinho de baixa aqui, reverter esse sinal de baixa na próxima semana ou nessa. Pouco provável, mas pode acontecer, superar os 24,13. Nesse momento, o caminho mais provável continua sendo a busca desse patamar aqui. Para quem já está vendido, de alguma forma, pode ir descendo o stop, né? Ou seja, já tem aqui um movimento para baixo, tem uns 3 candles pelo menos de baixo, o stop ficaria acima da máxima do pregão de hoje, em R$ 23,55. Não vejo ainda alternativa de compra para o papel. Aqui eu aguardaria algo como um fechamento acima da máxima desse candle para buscar a entrada de compra aí de swing trade. Vale 3, no dia de hoje tivemos um dia que ela foi de alta de 2,3%, foi lá em cima, bateu na zona de resistência principal, que eu até tinha comentado hoje no radar do mercado, que é o ponto que para buscar compra na Vale é basicamente acima dos R$ 95 arredondando, fundo ascendente. É o que mais me interessaria. Não abriria compra nesse momento na ação, mesmo com essa sinalização de fundo
não abriria compra. Por quê? Porque a tendência é de baixa e de curto prazo, então não dá para se esperar muito do movimento de subida. Se eu não espero muito do movimento de subida, não dá para ter ali essa... se eu não espero muito do movimento de subida, não dá para se esperar tanto para cima da zona de resistência. Então, numa tendência de baixa. Então, eu prefiro não entrar comprando aí nesse cenário que está atual da Vale 3 e, enfim, mais interessante se testar efetivamente a média móvel exponencial de 13 períodos do gráfico semanal. Quem está comprado pode trabalhar com stop aqui abaixo dessa mínima. Se tiver mais 1 a 2 pregões aqui sem perder essa mínima, sobe o stop para mínima do terceiro candle, que seria lá na segunda-feira, colocar o stop abaixo da mínima da sexta-feira. Multi 3, fechamento em queda de 0,89%, ficou trabalhando em alta, boa parte do pregão e perdeu força aí no final e veio para fechar em queda. Basicamente, o stop que foi reposicionado aqui vai vir para cá. O stop vai vir aí para baixo da mínima do pregão de hoje, para baixo dos R$ 23,29, ou seja, com o stop ele perto do nosso ponto de entrada, ainda abaixo do nosso ponto de entrada. Outro ativo aqui, ó, só para mencionar que mais um candle que ela não consegue, por mais que esteja em tendência de alta, ela não consegue ficar acima da máxima do topo anterior, confirmar em fechamento essa tendência de alta de curto prazo. Via Varejo, VVR3, acionou nossa saída. Por que ela acionou nossa saída? Porque ela fez 1, 2, 3 candles, ela gerou um sinalzinho ali de pivôzinho de alta, só de oscilação, não conseguiu fechar acima, é o que está acontecendo com a Multi 3, pelo menos está um pouquinho mais forte a Multi 3, no sentido de estar mais no topo lá. 3 tentativas, aqui só foi uma e já voltou para baixo da média. Tentou voltar para cima da média, abriu para cima da média, mas o stop foi reposicionado daqui para cá, reduzindo aí o tamanho da perda se viesse a acionar, que aconteceu. Perdeu essa mínima, acionamento do stop da posição comprada em Via Varejo, que volta a ficar com seu viés de baixa, a favor do viés de baixa do gráfico semanal e do gráfico mensal. Mensal, viés é de baixa, aqui é tendência de baixa. Gráfico diário volta a ter tendência de baixa de curto prazo e o mensal é uma tendência de alta, mas com um viés de baixa. Depois que voltou para baixo dos R$14, viés para baixo da média, para baixo dos R$14, viés de baixa nesse ativo. Vamos lá, esqueci de colocar aqui o resultado dessa operação, que foi de menos 3,92% na operação, ou seja, se você colocou o capital que você colocou lá, 3,92%, 9% aqui é a alocação do seu capital total, ou seja, se você tinha R$100 mil, você colocou R$9 mil nessa operação e desses R$9 mil, você teve uma perda de 3,92%. E isso representou em cima dos R$100 mil, 0,35% de perda. Então, isso que significa dizer que o resultado da operação e o que ela representou sobre o capital total com base nessa alocação que eu coloquei aqui para essa operação. Seguindo para MGLU3, Magazine Luiza, que já falei, olha a Magazine Luiza onde está batendo agora. Bateu na média, até comentado no radar do mercado. Chegou na média, sabe? Vai subir a partir desse momento? Não dá para saber. Mas sabemos que pelo mensal chegou num nível de preço que pode começar a gente monitorar ali, se for para buscar uma operação contra a tendência no gráfico diário, monitorar algum sinal de perda de força na queda e a possibilidade de arriscar uma operação de compra no ativo. Aí a gente vai para o gráfico diário aqui, olhar para a questão do afastamento do preço para a média, mais do que 2 vezes, e aí eu olho ali e dou uma olhada no histórico, se isso já aconteceu muitas vezes, dando um zoom menos. Do ponto que se encontra para trás, aqui pegando até de 2019 para cá, dá até vamos ampliar aqui o tempo, ó. Daqui para cá, dá para perceber que foram pouquíssimas as vezes, falando aqui basicamente de 4 anos, você tem poucas as vezes que chega nesse nível de preço. Quando chega nesse nível de preço, que eu digo aqui, esse indicador que mostra se está sobrecomprado ou sobrevendido, você aumenta a chance de se ter alguma reversão de um movimento de alta para um movimento de baixa. Isso aqui foi lá em cima, de alta para um movimento de baixa, ou de baixa para um movimento de alta, ou mesmo lateral. Então ela já está nesse cenário. Daria para então já entrar comprando? Risco ainda um pouco maior, porque não tem nenhum sinal de perda de força. Pelo contrário, ganhou bastante força aqui. Candle cheio para baixo, distância bem grande da mínima do pregão anterior. O que daria para se fazer é ficar de olho nos próximos pregões, se montar algo parecido com o candle assim, ó, menor,
e superar a máxima dele, fica mais interessante para compra, porque abriu espaço para a média, abriu espaço para as resistências, pelo menos as mais próximas, né, no tempo. Vão ter outras aqui em termos de desafio. Isso aqui já vai ser um bom desafio proativo, ó. Uma região de bom desafio, que é a região aí em torno dos 21,60. Então, para quem está comprado, aqui é uma região de desafio. Dalton, eu saio dessa posição comprada em MGLU3, aqui não me parece ser o melhor momento de saída. Pode cair mais? Qual o risco de continuar posicionado? Cair mais. Mas o que eu falo de no melhor momento de saída não é sair na máxima, assim, é aguardar alguma correção desse movimento. Ela pode ser mais fraca aqui assim, ó, de lado. E aí é o pior cenário para quem está querendo ou comprar contra a tendência ou esperar para sair com prejuízo menor, que não saiu antes, não acionou o stop por algum motivo, e está tentando reduzir esse tamanho de prejuízo. Então, qual seria a alternativa? Começou a ter um movimento de alta aqui assim, ó. Último candle, aí tem 1, 2, 3, a partir daqui, o primeiro stop ficaria aqui, depois gerar um sinal de alta, bota o stop aqui, e a outra forma seria, após o terceiro candle do movimento de subida, colocar o stop abaixo da mínima desse candle. Não candles de alta, mas candle do movimento de correção. Igual quem estava comprado de alguma forma, depois desse candle, vou aguardar algum recuo, aí tenta fazer o recuo, supera a máxima, já joga o stop aqui, aí teria saído aqui. Se não saiu nessa perda de suporte aqui, sairia aqui nessa perda aqui. Agora teria que aguardar, teria não, né? Não é a obrigação, mas é uma das formas de tentar aguardar para tentar reduzir o tamanho do prejuízo de uma operação comprada no papel. Seguindo para a TASA 4, pregão de hoje, a ação veio para baixo da média, está perdendo um pouco de força. Semanal, olha o semanal. Apesar da tendência de alta, de curto, médio, longo prazo, já tem sinaizinho aí de perda de força no movimento de subida, um candle de reversão, perda da mínima dele, que aumenta-se a chance. Aqui teve uma correção, mas foi mínima, então não se espera tanto para cima. E aqui agora aumenta-se a chance de poder caminhar para testar efetivamente a média móvel exponencial de 13 períodos. Igual a MGLU3, que gerou aqui um sinal assim, ó, no gráfico mensal, MGLU3 no gráfico mensal que gerou um sinalzinho assim, ó, de candle de reversão, igual que eu mostrei ali no gráfico semanal de TASA 4, que aumentou, perdeu a mínima, aumentou a chance de fazer o quê? Ou movimento lateral ou movimento de baixa, buscando a linha média. Aqui no caso da TASA 4, isso está acontecendo onde? No gráfico semanal, que é esse aqui. Então o papel gerou um sinal de reversão, perdeu essa mínima, aumenta-se a chance. Então aumentou o risco de operação de compra de swing trade nesse papel e de poder caminhar inclusive um pouquinho mais para baixo. Para quem está comprado de alguma forma, tentou subir aqui, não conseguiu, perdeu essa mínima, que seria um dos pontos de possível saída dessa posição comprada em TASA 4, para quem não chegou a sair na perda da mínima, na última mínima ascendente do gráfico diário, ou quem não saiu ainda na perda da mínima da semana passada. Próximo ativo, NTCO3. Mais um papel aqui que tentou recuperar-se de uma tendência de alta. Gera um sinal de pivô de alta. Aí anula o sinal de pivô de alta. Aí gera um outro sinal de alta. E agora anula completamente esse sinal de alta, perde essa mínima, aumentando a chance de queda. Olhando para o semanal desse ativo, bem ruim, bem lateral. Ou seja, não gera uma expectativa de alta nem de baixa, enfim, curto prazo apontando para onde? Curtíssimo curto prazo apontando para a zona de suporte. Então, se for arriscar algum tipo de compra nesse ativo, que seja mais próximo possível de um patamar de R$ 46,15, R$ 46,10. De que forma? Vem aqui caindo, chega aqui no nível de suporte e gera a superação da máxima no candle anterior. Melhor que seja com um candle menor do que esse aqui, porque senão o stop fica bem longo. E aí a relação risco-retorno, por mais que tenha andado aqui para cima, mas é basicamente uma relação risco-retorno de 1 para 1, um pouquinho acima de 1 para 1. Para se buscar essa entrada mais próxima da região dos R$ 46,10, R$ 46. Mas nesse momento, viés de baixa também para essa ação. Para quem estava comprado de alguma forma nessa ação, na minha opinião, isso aqui é um sinal de saída. Essa perda dessa mínima aqui, esse fechamento forte para baixo, perda dessa mínima seria outro indício de saída de uma operação de swing trade de curto prazo no papel. Bradesco BBDC4, queda de 1,03%, a ação está caindo. Dalton, gera compra aqui nessa superação, gera compra aqui, para mim ainda não, eu não entraria. Se subir amanhã e superar essa máxima, eu fico de fora.
Por quê? Porque isso aqui eu estaria entrando muito dentro da resistência, que tem ali também para trás um fundinho anterior, então isso aqui é uma região muito próximo do topo. Agora, se vier um pouco assim mais para baixo, se aproximar mais desse topo que foi rompido, testar ou se aproximar da média, gerar sinalização de alta, daria para abrir essa compra, ou até mesmo pensar numa entrada mais perto de um fechamento aqui desse ponto para tentar pegar um próximo movimento de subida nessa ação. Mas é um ativo que ainda eu monitoro mais para buscar a operação de compra do que para não fazer nenhum tipo de compra no papel. Fico mais interessado em compra em BBDC4 porque a tendência de curto prazo do gráfico diário é de alta e no gráfico semanal anulou a tendência de baixa. Então criou-se um viés um pouco mais de alta nessa ação. KLBN11 foi uma escolha, inclusive aqui dentro dos meus stories lá no @dvinvest, no meu perfil no Instagram. Se você ainda não segue, segue lá meu perfil no Instagram. Tem essa parte de votação, tem a parte que eu abro uma caixinha de pergunta para que você possa enviar sua pergunta para mim, não só necessariamente um pedido de análise, mas enfim, alguma forma que eu possa colaborar, agregar algum tipo de valor para você por meio, seja aqui do YouTube ou pelo Instagram. Klabin, 0,88 de alta, mas não consegue voltar para cima das médias. A tendência como é que está em Klabin? Levemente de baixo, para mim indefinida. Quando fica aqui entre as médias, o preço travado aqui na média de 13 períodos do gráfico diário e travado na média de 13 períodos do gráfico semanal. Que essa média de maior periodicidade aqui ela está representando basicamente a de 13 períodos do gráfico semanal. Então quando fica aqui eu prefiro evitar entradas nessa faixa de preço. Mais interessante para compra em Klabin, se ela proporcionar sinalizações no gráfico de 60 minutos ou no gráfico diário de fundo ou pivô de alta para cima dessa faixa de preço aqui. Algo em torno dos 29,50. Ou se no semanal, na semana que vem, gerar um sinal de fundo aqui ascendente. Aí chama atenção para abrir uma compra em Klabin. Essas seriam as alternativas nesse momento. Para quem está comprado, o stop pode ficar aqui embaixo. E se quiser trabalhar com stop mais curto, que seria do meio da congestão, da zona que pode ficar aqui ainda travado, é na perda da mínima do pregão de hoje, que tem um formato bem semelhante não, igual a um padrão de reversão dos clientes chamado de estrela cadente. CRFB3. Carrefour alta forte hoje de 12,77%. Aí assim, e aí, nossa, muito bom, já vou entrar comprando Carrefour. Pode até continuar subindo mais, mas é aquela questão, vou comprar aqui, onde é que eu vou botar meu stop? Só na volatilidade? E aí o que eu olho mais, assim, era um dos ativos piores para qualquer tipo de operação, na minha opinião, Carrefour. Por quê? Porque eu olho para um gráfico mensal e eu vejo essa bagunça aqui, ó. É igual assim, eu não sou surfista, né? Mas vendo às vezes até alguns campeões da WSL, é quando o mar está muito mexido. É ruim para o surfista, o mar totalmente mexido. Fica mais fácil de errar as ondas, vamos dizer assim, de você tentar acertar os movimentos, fica muito mais difícil. Mais sinais falsos, né? Para o surfista deve ser algo assim, você monta uma onda com um cara que o mar mexido vai lá e atrapalha tudo. É algo aqui. E aí você pega o semanal, também é uma bagunça grande aqui. Então, de maneira geral, o que me interessa para compra nessa ação? Já que ela abriu forte para cima, com gap de alta, que ela proporcione algum sinal de algum movimento mais limpo, que é, por exemplo, venha que faça um movimento mais limpo, venha testar algum nível de suporte um pouco mais relevante de topos que foram rompidos por volta, por exemplo, de 20,90 até os 20,65. Não necessariamente tem que bater aqui, mas se bater aqui, melhora para fazer o quê? Entrar comprando o stop mais curto e tentar pegar uma continuidade do movimento de subida. Quem sabe ela sai rasgando tudo para cima, porque por enquanto ainda é cedo para falar algo nesse sentido. Lógico que a tendência de curto prazo ela foi retomada. A de médio prazo está basicamente tentando retomar quando ela rompe tudo aqui para cima. Mas eu aguardaria ainda os capítulos dos próximos pregões aí para buscar algum tipo de entrada. E olhando até para o gráfico 60 minutos, se fosse aqui para estipular uma compra com stop mais curto, é isso. Eu voltar aqui perto dos R$21, voltar na média e gerar um sinal de alta nesse ativo. É isso, amigos. Uma análise um pouquinho mais longa hoje, mas detalhando um pouco mais o cenário de diversos papéis. Espero que tenha sido útil para você de alguma forma. Deixe seu like, seu joinha se foi. Um grande abraço e até o próximo pregão.